Adeus aos carimbos nos passaportes. Pelo menos nos 25 países da União Europeia, Liechtenstein, Suíça, Noruega e Islândia. A partir do dia 10 de abril, tudo muda e esses países vão parar de carimbar os passaportes. Você vai ter agora a opção, na verdade a única opção, que é do sistema EES. Em tradução, Sistema de Entrada e Saída, que esses países vão adotar a partir de agora. Tá? Essa adoção começou em outubro de 2025, porém ficou um negócio meio assim, gerou muito impacto, muitas filas, e eu vou explicar o porquê nesse vídeo, e eles começaram a suspender, né, adiar essa mudança pelo caos que estava acontecendo. E eles colocaram a data do dia 10 de abril para operar de forma definitiva. Obviamente esse vídeo está sendo gravado no dia 9 de abril, a gente vai saber exatamente como vai desenrolar, se vai realmente ter impacto ou não, se vai adiar de novo ou não, a partir do dia 10 de abril, tá? Mas basicamente, todo mundo que chegar nos países, nesses 25 países da União Europeia, Liechtenstein, Islândia, Noruega e Suíça, vão ter que fazer o cadastro biométrico no momento da chegada. Agora imagina, pessoas que não falam muito bem o idioma, pessoas com a idade um pouquinho mais avançada e dificuldade em lidar com esse tipo de sistema, e até mesmo várias pessoas chegando no mesmo voo, no mesmo horário, no aeroporto lotado, no inicinho do verão europeu, né? Vamos dizer que em final de maio já começa o volume de turistas aumentarem. Imagina o transtorno que isso pode gerar. Agora imagina você que tem um voo de conexão e calculou aquelas 2, 3 horinhas ali que teoricamente dá para alguns países. Pois é. Muita coisa deve mudar nos próximos dias em relação à entrada na Europa. Ainda tem o ETIAS, né, que é apelidado como visto europeu, que deve entrar em vigor aí no segundo semestre. Mas vamos falar nesse vídeo especificamente sobre esse sistema e sobre um aplicativo chamado Travel to Europe, que é uma solução que alguns países estão dando para você fazer o cadastro prévio. Então, eu simulei aqui. É possível fazer o cadastro com antecedência. Pelo que eu vi no aplicativo, até 7 dias de antecedência. Por exemplo, fiz hoje é 9 de abril. Até o dia 16 de abril, estava dando para selecionar que eu chegaria na Europa e daria para fazer a inclusão da minha viagem, como se fosse o pré-cadastro, já considerando aí uma viagem para 7 dias na frente. Então, eu não consigo fazer, por exemplo, esse cadastro para 8, 9, 10, 15 dias, 1 mês, 2 meses de antecedência. Tem que esperar a viagem estar mais próxima. No momento que eu estou gravando esse vídeo, eu consegui fazer essa simulação até 7 dias, uma viagem que vai acontecer de hoje até 7 dias para frente, tá? E essa inclusão, ela funciona de maneira muito simples. Eu fiz alguns vídeos, eu vou colocar a inserção aqui na tela, deixa eu ver se eu coloco aqui do lado, para vocês, vou ficar mais posicionado do lado aqui, mas, enfim, qualquer coisa eu mexo no vídeo. Lembrando que esses vídeos não tem tanta edição, mas esse aqui eu vou tentar incluir do lado aqui o que eu fiz. Basicamente, o que eu tenho que fazer aqui, nesse aplicativo que é gratuito, eu baixo ele, eu já faço a inclusão da minha viagem. Inicialmente, só 2 países, só é possível fazer para viagem onde você chega em 2 países, Suécia e Portugal. Não existe nenhum voo saindo do Brasil chegando na Suécia diretamente. Então, basicamente, nesse momento, apenas Portugal, como portas de entrada da Europa em voos saindo do Brasil, estão com esse sistema para poder acelerar a entrada. Tá? Curiosamente, alguns meses atrás, o aeroporto de Lisboa estava enfrentando 7 horas de fila, exatamente pela tentativa de incluir esse sistema. Tá? Mas em resumo, naturalmente outros países vão começar a adotar isso porque ninguém quer um caos no seu aeroporto, porque isso aí acaba sendo uma dor de cabeça não só para o viajante, mas para todo mundo ali daquele país que trabalha de forma direta ou indireta com o serviço do aeroporto, né? Então, eu estou fazendo esse vídeo nesse momento, no dia 9 de abril, só tem esses 2 países como opção, mas tá vendo esse vídeo depois, provavelmente já vai ter mais opções, tá? Então, basicamente, eu vou até pegar o aplicativo aqui, que eu vou explicando enquanto o vídeo vai passando, e a gente vai vendo juntos como funciona, tá? Bom, então, basicamente, eu vou colocar as telas aqui, o passo a passo, tá? De como funciona. Então, o primeiro passo é criar minha viagem. Atualmente, nesse momento, só tem como escolher a língua inglês, tá? O idioma inglês para poder fazer criar a viagem, né, para fazer seu cadastro, mas imagino que com o passar do tempo eles vão oferecer outras opções aí, inclusive em português, tá? Então, eu vou criar uma viagem, eu vou colocar aqui, ó, eu estou chegando em um país do espaço Schengen ou saindo de um país do espaço Schengen, tá? Então eu posso, aqui na tela, eu tenho mais opções, por exemplo, de informações sobre os países que vão usar esse sistema EES: Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Itália, Lituânia, Liechtenstein,
Latvia, Letônia, imagino. Luxemburgo, Malta, Holanda, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia e Suíça. Tá? Então a primeira coisa que eu faço aqui é informar se eu estou chegando ou saindo de um país do espaço Schengen. Então para você que está indo para a Europa, então você está chegando em um país do espaço Schengen. Aqui hoje só existe a opção de Suécia e Portugal. Também imagino que outros países vão adotar. Eu vou escolher Portugal aqui e vou aqui criar meu PIN, né, a minha senha de 6 dígitos. Pronto. Ó, tem a opção aqui de usar a biometria, tá, para as próximas etapas, tá, já criado a senha. Primeiro ponto aqui eu vou informar a data que eu estou chegando, e aqui eu posso escolher até 7 dias a partir da data atual. Então não posso fazer com tanta antecedência, mas com 7 dias eu posso. E vou escolher aí o período do dia que eu vou chegar. Então, por exemplo, eu vou chegar de 10 de abril de manhã, tá? Continuar. Qual aeroporto? Nesse momento, só os aeroportos de Lisboa, Faro e Porto estão disponíveis aqui para fazer esse pré-agendamento. Então, para o Brasil, Lisboa e Porto são aeroportos que a gente consegue chegar em voos diretos, tá? Aqui eu tenho como incluir um viajante. Eu tenho que incluir um viajante. No caso, eu ou mais viajantes, se for eu e mais pessoas, tá? Então, ó, eu vou adicionar. Primeiro ponto é meu nome. Então, vou colocar meu nome aqui. Segundo ponto beleza, tem que responder as perguntas. 7 perguntas que eu tenho que responder. A primeira delas é, quanto tempo eu vou ficar nesse país? Eu vou colocar aqui de 31 a 60 dias, tá? Segunda pergunta, qual é o motivo da viagem? É uma viagem a lazer? É uma viagem a trabalho? É uma viagem para o tratamento médico, etc? Vamos colocar aqui turismo. Terceiro, você está em trânsito para outro país do espaço Schengen? Sim ou não? Não. Não estou em conexão. Vamos colocar que eu estou indo para... Sim, eu estou em conexão. Tá? Você tem a passagem de retorno, de volta? Tenho. A passagem de volta sempre é uma pergunta que a maioria dos países faz, exatamente para evitar que haja imigração ilegal. Tá? Quanto de dinheiro você tem disponível para a sua estada individual? Eu vou colocar aqui entre 1.000 e 5.000 euros. E quanto de dinheiro você tem em cash? Isso aí é exatamente para evitar evasão de divisas. Vou colocar aqui 500 euros a 1.000 euros. Você vai ficar onde? Hotel, na casa de familiar, em outro? Coloca hotel, isso é um ponto importante também. E você tem a reserva, o número de reserva desse hotel? Sim. Então aqui, olha, vai dar OK, está cadastrado, continue, e pronto, já estou cadastrado aqui, tudo certo, eu posso adicionar um outro viajante que está comigo ou não. Vou colocar Dom. Ó, tudo certo, todas as informações foram passadas, agora eu aperto continuar, pronto. Agora eu tenho aqui, ó, Share with Officials, então eu tenho aqui, ó, isso aqui é importantíssimo, ó. Então, garanta que você vai ficar exatamente a quantidade que você pode num país. Então, você tem que ficar... É importante você entender perfeitamente as regras de permanência na Europa, a regra de permanência nesses países. Tá? Para simplificar, você não pode ficar mais do que 90 dias em países do espaço Schengen dentro dos últimos 180 dias. Então é sempre olhando para trás. Nos últimos 180 dias, já estourou a sua cota de 90 dias dentro desses países? Existe uma calculadora, então vai somando realmente se você tem várias viagens. Tá? Então tenha isso bem em mente para não cometer nenhum erro. Então eu entendi, tal, e agora ele vai gerar um QR Code para mim. Então esse QR Code é pessoal, você pode usar aqui, olha, na tela eu estou te mostrando, que tem Share QR Code. Então você vai realmente usar esse QR Code em um totem de autoatendimento. Você vai entender na hora que chegar lá, vai ter a orientação para você usar seu QR Code com as informações. E, obviamente, pode ter uma checagem complementar se você tiver... enfim, se alguma coisa que você respondeu não tiver adequada. Isso a gente vai entender na medida em que o processo for funcionando em todos os países, na dinâmica que eles entenderem. Tá? Então esse vídeo ele tem como objetivo te preparar para algo que vai começar a funcionar a partir do dia 10 de abril. Estou gravando esse vídeo no dia 9 de abril, então pode ser que eu tenha que fazer alguma atualização na medida em que as coisas forem acontecendo. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que a gente vai descobrindo junto o que está acontecendo. Eu vou tendo informação de outros viajantes aqui, porque eu acabo falando com muita gente. E através da minha agência de viagem também, a gente precisa dessas informações para poder passar para os nossos passageiros. E vai ser um prazer te ajudar a ter uma viagem sem perrengue, uma viagem tranquila, confortável. E se ainda não está inscrito no canal, já se inscreva, porque tem vídeo todos os dias para te ajudar a ter uma viagem sem perrengue, confortável e dentro do orçamento. Até o próximo vídeo.